Boa noite, eu sou Estela Tobar. Boa noite, eu sou o Sérvulo Augusto. Por uma hora, vamos celebrar Clarice Lispector, sua vida e seu legado. Para você que conhece um pouco ou muito de sua biografia e sua obra, ou para você que está entrando em contato agora com a mulher escritora Clarice, essa celebração, essa cerimônia de homenagem tem a proposta de homenageá-la. A Clarice. A Clarice. Infelizmente, ela nos deixou aos 57 anos. Uma morte precoce após a descoberta de um câncer terminal de ovário. Ela morreu no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes do seu aniversário. Dizem que quando a pessoa morre um dia antes do aniversário, é porque ela já cumpriu o que veio fazer na Terra, em todas as existências. Bom, outra coisa que Clarice não pôde ser enterrada no dia seguinte, dia 10, que seria o seu aniversário. Ela teve que ser enterrada no dia 11, pois o dia 10, naquele ano, caiu um sábado, que é o Shabá, que é o descanso judaico. E Clarice era de família judia. Mais um mistério, mística, que envolve essa escritora e mulher genial que diz: Deus não mata ninguém. É a pessoa que se morre. Ela foi enterrada em uma cerimônia judaica ortodoxa. 4 mulheres limparam seu corpo, por dentro e por fora, envolveram-no num lençol branco de linho e depositaram sua cabeça num travesseiro de terra. Depois, colocaram o corpo dentro de um caixão simples de madeira. Lidas as orações, 3 pás de terra foram jogadas em cima do caixão enquanto soavam as palavras: da terra vieste e à terra voltarás. Na lápide, gravado em hebraico, o nome: Chaya Bat Pinkas, Chaya, filha de Pinkas. Mas como é que se começa uma homenagem a alguém falando de sua morte? Se tratando de Clarice, que adorava o tema da morte, sendo esse o grande momento de uma vida, o momento em que a pessoa é, a sua hora da estrela, a pessoa é, sem reservas, eu acho que falar em morte pode ser um bom começo. Clarice descansou e, por meio de sua vida intensamente vivida, nos deixou como legado uma obra extensa e profunda que fica para sempre, para muitas gerações, no mundo todo, já que Clarice é traduzida hoje em diversas línguas. A mais recente, o chinês. Nós temos a sorte de lê-la na sua língua original, que aliás ela amava, o português. Mas poderíamos ter que lê-la a partir de uma tradução do inglês americano, já que um dos destinos possíveis da família Lispector eram os Estados Unidos. Eu explico. A sua família, o pai, a mãe e 2 irmãs mais velhas, eram refugiados de guerra, imigrantes de uma guerra antissemita na Ucrânia. Uma guerra que assassinou o avô de Clarice, violentou sua mãe e deixou os Lispector na extrema pobreza. Em meio à fuga, pararam em uma pequena aldeia, Tchetchelnik, onde a mãe de Clarice lhe deu a luz. Continuaram sua fuga em porões de navios imundos, cheios de ratos. E por quê? A tia de Clarice já tinha vindo antes ao Brasil com a família, também judia, claro. Decidiram escolher o Brasil como destino e não os Estados Unidos. Portanto, aportaram em Maceió quando Clarice Lispector tinha apenas 2 anos. Inclusive, ela brinca que, apesar de estrangeira, ela sempre se considerou brasileira. Ela fala que a primeira terra que ela pisou foi o Brasil.
A história em torno do seu nascimento é a própria Clarice que nos conta. Fui preparada para ser dada à luz de modo tão bonito. Minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então eu fui deliberadamente criada com amor e esperança. Só que eu não curei minha mãe. E sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. Mas eu não me perdoo. Queria que simplesmente se tivesse feito um milagre. Vou nascer e curar minha mãe. Eu penso que um dos significados, inclusive do seu nome judaico, Chaya, vida, possa ter sido em razão disso, trazer vida nova à sua mãe. Outro significado, claridade, explica por que no Brasil Chaya se tornou Clarice. Clarice. Mas eu não curei minha mãe. Então por que eu nasci? Essa pergunta parece perseguir-lhe a vida toda e, mais do que isso, conduzir sua existência na busca de um sentido de estar no mundo, uma razão para as dores humanas. Seus personagens passam por um momento de desarticulação, onde esse sentido maior da existência, para além das experiências cotidianas, cheias de obrigações, esse sentido maior, ele aparece. É a epifania. E elas se percebem maiores e mais profundas do que aparentavam ser, do que julgavam ser. E a vida lhe salta em toda a sua grandeza, uma vida cujo sentido existe apenas em estar viva, em comunhão, de amor com tudo que existe, a natureza e sua grandeza. Uma vida repleta de imperfeições, belas imperfeições. Uma sensação de que a verdadeira realidade está além das aparências, além do cumprimento da lista de afazeres diários. Uma vida plena, densa e amorosa, que está embaixo do véu do que julgamos ser a realidade. Uma vida que sente as dores do outro, entende o outro e comunga com ele um mistério humano, que jamais é percebido apenas pela razão. Eu estou atrás do que está atrás do pensamento. Eu estou atrás de uma realidade mais real do que a realidade. Clarice sempre perseguiu uma linguagem artística capaz de exprimir o indizível por meio de palavras. A palavra pescando o que não é palavra. Os textos de Clarice trazem essa experiência emocional e espiritual, e seus leitores a amam, assim como ela ama o outro sem reservas. Ela fala: não é à toa que entendo os que buscam o caminho, como busquei arduamente o meu, e como hoje busco com sofreguidão e aspereza o meu melhor modo de ser, o meu atalho, já que eu não posso falar do caminho. Eu, retira, querido, o caminho com letra maiúscula. Hoje me agarro ferozmente
mas um atalho refrescante com reflexo de lua entre as árvores. Um atalho onde eu possa ser finalmente eu. Isso eu não encontrei. Mas sei de uma coisa: meu caminho não sou eu, é o outro, é os outros. Quando eu puder sentir plenamente o outro, estarei salvo e pensarei: eis o meu ponto de chegada. O amor por escrever e inventar histórias começou desde pequena na vida de Clarice. Assim que ela aprendeu a ler e escrever aos 7 anos. Talvez porque se sentisse na obrigação de salvar a mãe doente, ela começou a inventar e dramatizar histórias na sala de casa. Nessa época, a família já morava no Recife e ela tinha ido assistir um espetáculo teatral. Eu acho que era o Teatro São Pedro. E lá ela percebeu do que o teatro é capaz de suscitar alegrias, emoções, e talvez quisesse trazer essa sensação para a sala, para uma mãe que ficava numa cadeira de balanço, já paralisada pelo avançado da doença, sempre com o olhar triste e distante. Acho que ela queria curá-la, talvez simplesmente fazê-la sorrir. A doença da mãe de Clarice, sua morte, quando ela tinha apenas 8 anos de idade, marcaram-lhe profundamente. No conto Restos de Carnaval, tem uma menina, é uma ficção, né? Mas uma menina que pela primeira vez teria uma fantasia de carnaval. É que a mãe de uma amiga tinha comprado um papel crepom para fazer para a filha uma fantasia de rosa. E como sobrou papel, resolveu fazer uma para a amiga também, para ela, essa menina. Mas o destino é impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom, todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa. Correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Horas depois, a atmosfera em casa se acalmou, minha irmã me penteou e pintou-me, mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. A minha fome de sentir êxtase às vezes começava a ficar alegre, mas de novo lembrava-me com remorso do estado grave de minha mãe e novamente eu morria. Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa me agarrei a ela porque tanto precisava me salvar. Um rapaz, um menino de uns 12 anos, para mim significava um rapaz. Esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. Eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido. Eu era assim uma rosa. Se eu falo tanto da infância de Clarice é porque eu sei, eu acredito, e tem muitos artistas que têm nas suas experiências de infância um mote para a criação de uma vida inteira. A criança é o mestre do homem. Viemos de nossas infâncias. Clarice
sempre teve um amor muito grande pelos livros, um encantamento. E essas histórias lidas proporcionaram à menina pobre do Recife algo indizível que fez toda a diferença. Uma mãe triste e doente que morreu precocemente aos 42 anos. E um pai triste que esforçava-se para criar as filhas como mascate e dar-lhes o melhor. Clarice sempre estudou em bons colégios. Ela sempre conseguia bolsas de estudo porque era extremamente inteligente. Ela e as irmãs. O pai, apesar das privações e da pobreza extrema, sempre fez questão de proporcionar um bom estudo. Em outro conto, Felicidade Clandestina, uma menina rica, cujo pai era dono de livraria, torturou uma menina mais pobre por semanas, com a promessa de emprestar-lhe um livro, Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Mas cada dia era uma desculpa diferente. E as olheiras cresciam no rosto da torturada, até que a mãe dessa menina rica, estranhando a aparição muda daquela outra diariamente em seu portão, descobre do que se tratava. E acaba emprestando o livro a outra por tempo indeterminado. Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Eu peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Eu saí andando devagar, bem devagar. Eu sei que eu segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo eu levei até chegar em casa, também pouco importa. O meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, eu não comecei a ler. Eu fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Ora, depois abriu, li algumas linhas maravilhosas e fechei de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais e comer pão com manteiga. Eu fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Eu criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como eu demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando um livro aberto no colo, sem tocar, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Quero pedir uma licença aqui, uma licença poética, para pedir, para desejar que as gerações de tablets, celulares e internets possam cada vez mais conhecer o prazer de um livro físico, que tem cheiro, que é um mundo que se descortina, um mundo que está aqui, ó, que está aqui. Viva o livro, viva a leitura. Viva! Viva os escritores, como Clarice. Bom, Clarice sempre gostou de ler e escrever, e ela enviava suas histórias desde 9 anos de idade para a seção infantil do Diário de Pernambuco. Porém, as histórias nunca foram publicadas. Eu acho que hoje eles se arrependem. É que as histórias tratavam de sensações e não de fatos. Não começavam com era uma vez. Como em toda obra de Clarice, as sensações que reverberam internamente nas personagens, a partir dos fatos, são o que realmente importa. A literatura mudou-lhe a vida. Uma história salva. Escrever também.
Disse uma vez que escrever é uma maldição. Hoje repito, é uma maldição, mas uma maldição que salva. É uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso, do qual é sempre impossível se livrar, pois nada o substitui. E é uma salvação. Salva a alma presa, salva a pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca se entende, a menos que se escreva. Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim, o sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Aos 14 anos, Clarice Lispector mudou-se para o Rio de Janeiro com o pai e as irmãs, para morar no Reduto Judaico. A intenção do pai era conseguir bons maridos judeus para as filhas. Tânia, a irmã do meio, realmente se casou com um comerciante judeu, William Kaufman. Elisa, mais velha, nunca se casou. Clarice continuou seus estudos em bons colégios e aos 19 anos conseguiu entrar num reduto muito fechado, a Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, que hoje acho que é a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, onde não havia nenhum judeu e apenas 3 mulheres. Ela quis fazer direito para ajudar nas reformas necessárias das questões sociais que ela percebia, principalmente nas penitenciárias femininas. Na faculdade conhece Mauri Gurgel Valente, que não era judeu e com quem viria a se casar aos 23 anos. Mas, antes de conseguir exercer a profissão de advogada, ela já começara a trabalhar como jornalista na Agência Nacional, e a literatura fisgou-lhe para sempre. Era a única repórter feminina. De uma beleza estonteante, uma inteligência acima da média, Clarice Lispector começava a alçar voos pelos caminhos literários e a se relacionar com outros escritores e jornalistas como Fernando Sabino e Lúcio Cardoso. Lúcio, aliás, foi seu grande amor. Só que era um amor impossível, porque ele era homossexual. Foi ele quem lhe apontou o método de sua escrita. O método Clarice, ele dizia. Clarice escrevia em escritos soltos, né? Um papel de carta, uma folha solta, um guardanapo que ela limpou o batom, atrás de um cheque, enfim. Ela escrevia apontamentos, frases, ideias e sensações. E ao iniciar um conto, ela sempre iniciava desses fragmentos escritos. Um conto ou um romance. Ela não sabia como acabaria, ela diz que se ela soubesse o final, ela podia perder o interesse e abandonar aquele projeto. O que contava mesmo era a experiência, da onde aquilo que ela estava escrevendo lhe levaria. A experiência. E descobrir aonde é que aquele fragmento, quando ela pensou, aonde é que aquilo, a partir daquilo, ela queria chegar. Bom, tanto que no seu último romance, publicado em vida, A Hora da Estrela, o narrador, o Rodrigo S.M., que é a própria Clarice, fica por páginas decidindo, em conflito, tendo essa experiência, se a Macabeia, a protagonista, deveria morrer ou não. Até que a morte da Macabeia se impõe e o escritor apenas lhe dá passagem. Em Água Viva, ela escreve inteira a partir desses fragmentos e do instante que eles vão lhe vindo, que essas frases vão vindo. Ela leva isso às últimas consequências. Um método Clarice. Aos 20 anos, ela publica o seu primeiro conto, O Triunfo. E seu pai morre algumas semanas depois, aos 55 anos. Após uma cirurgia muito simples, provavelmente ele foi vítima de um erro médico. Ele, infelizmente, não pôde conhecer o sucesso da filha. Filha, escreva sobre um homem
que em determinado ponto de sua vida se perdeu. Pedro Lispector disse isso certa vez a Clarice e a Elisa quando elas lhe pediram um tema para escrever. Ele certamente teria orgulho de sua trajetória e suas conquistas. Seu pai, que em meio à luta pela sobrevivência da família sempre prezou seus estudos, estaria radiante pelo reconhecimento mundial de sua caçula como uma das mais importantes escritoras do século e para sempre. Brindemos Pedro Lispector. Ao Pedro. Pincas, seu nome judaico. Vamos ao primeiro romance de Clarice, Perto do Coração Selvagem. Foi publicado em 1943 pela editora A Noite, que era um braço editorial do jornal que a Clarice já trabalhava naquela época, A Noite. O título, inclusive, foi uma sugestão do Lúcio Cardoso, tirado de uma frase do James Joyce, Retrato do Artista, quando jovem, dessa obra do Joyce. Ele estava só, estava abandonado e feliz, perto do selvagem coração da vida. Mas, apesar da semelhança com a escrita joyciana, do fluxo de consciência, a Clarice, que escreveu Perto do Coração Selvagem em 8 meses, só veio a conhecer a obra do James Joyce depois do livro pronto. Quando eu releio o que escrevo, tenho a impressão de que estou engolindo meu próprio vômito. A sua estreia foi um sucesso arrebatador. O furacão, Clarice, quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Ela recebeu o prêmio Graça Aranha de melhor romance de estreia. E ela conseguiu alçar um voo, alcançar um patamar do desconhecido para um nome que todos queriam saber. Clarice, o furacão Clarice. Pela primeira vez, um autor consegue penetrar nas profundezas das complexidades da alma moderna. Esse é o Sérgio Milliero, um dos críticos mais conceituados. Mas, ao destino, apenas um mês depois do lançamento do livro, Clarice deixou o Rio rumo a Belém, depois rumo à Itália, para acompanhar o marido em missão diplomática. Ele teve que viajar às pressas, em meio à guerra, era a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, uma guerra mudaria os rumos e a vida de Clarice Lispector, que nessa época já era naturalizada brasileira, por conta do casamento com um diplomata. Essa viagem ao exterior, ela não sabia, mas durou quase 16 anos. Clarice só algumas vezes retornou para o Brasil, sempre de passagem. No exterior, ela foi mãe. Ela foi mãe de Pedro em 1948, aos 28 anos, em Berna, na Suíça, e depois mãe de Paulo, em 1953, já em Washington, nos Estados Unidos. No exterior, ela continuou a escrever, às vezes com muita dificuldade, por conta dessa vida nômade por vários países e por conta de uma desadaptação, que ela sentia aos lugares, às pessoas, ela não conseguia fazer muitas amizades. Isso acabou acentuando-lhe um estado depressivo, principalmente em Berna, na Suíça. Foi muito difícil para ela ficou 4 anos lá e acabou se viciando em calmantes. Esse vício em calmante, aliás, quase custaria-lhe a vida em 1967, quando ela foi vítima de um incêndio que ela mesma causou no próprio apartamento. Ela dormiu no sofá com um cigarro aceso. O filho Paulo, inclusive, que atirou desse incêndio, do fogo. Ela ficou por 2 meses no hospital entre a vida e a morte. O médico queria amputar-lhe a mão, mas a irmã, a Tânia, implorou que o médico esperasse mais um dia. Foi graças a esse um dia, que salvou a mão de Clarice. Mas ela ficou com os movimentos, principalmente para datilografar, um pouco debilitados. Então ela contratou uma pessoa para datilografar os seus textos. Essa pessoa foi a Olga Borelli, que ficou sua amiga, muito amiga, até o resto da vida. Inclusive a Olga foi quem, depois que a Clarice faleceu, compilou os fragmentos da publicação póstuma Um Sopro de Vida. Que eu não tenha pudor de desejar que na hora da minha morte
ajuda a mão humana para apertar a minha. Amém. Essa mão foi a Olga na manhã do dia 9 de dezembro de 77. Bom, mas em 1959, nos Estados Unidos, ela retorna definitivamente ao Brasil. Ela, após 17 anos de casamento, separou-se do Mauri para se dedicar inteiramente à escrita, ao jornalismo e à criação dos filhos. E ela, que sempre amou o mar e sabia que um bom mergulho de mar, antes do sol nascer, é sempre uma experiência espiritual, mudou-se para o Rio de Janeiro. Quem ensinou os mergulhos de mar foi o Pedro, seu pai. Eles iam 5 horas da manhã, pegavam um bonde de Recife e iam até Olinda. Abaixe a cabeça dentro do brilho do mar e retire uma cabeleira que sai escorrendo toda sobre os olhos salgados que ardem. Com a concha das mãos, faz o que sempre fez no mar. E com a altivez dos que nunca darão explicação nem a eles mesmos, com as conchas das mãos cheias de água, bebe goles grandes bons. Era isso que estava lhe faltando. O mar por dentro, como o líquido espesso de um homem. Mergulha de novo, bebe mais água, agora sem sofreguidão, pois não precisa mais. Ela é amante que sabe que terá tudo de novo. No Brasil, em 1960, ela publica Laços de Família, uma coletânea de contos, do qual o Conto Amor, que vai ser lido já já, faz parte. Essa coletânea ela escreveu no exterior. Em Amor, como em outros contos, temos uma mulher casada. As mulheres casadas na obra de Clarice são sempre mulheres que tiveram que deixar para trás uma vida mais plena e mais feliz. Como se o casamento fosse uma prisão, ou um ponto de chegada onde nada mais lhes fosse permitido criar ou ser que não a dona de casa comum e mãe. Estamos falando das décadas de 40, 50, o que se esperava das mulheres, como está na boca de uma das personagens de Clarice, é isso: casar, ter filhos, ser feliz. Nessa ordem. Mas Clarice sempre quis mais. Assim, suas personagens femininas casadas vivem um cotidiano previsível, tedioso, de afazeres a cumprir, listas intermináveis, e deixaram para trás uma estranheza, uma felicidade própria de uma juventude anterior que lhes faz falta e que elas abafam. Por que os maridos são bom senso? Outra personagem pergunta, do conto A Fuga. Bom, no conto A Imitação da Rosa, também do Laço de Família, uma mulher, Laura, não consegue resistir e de novo torna-se inalcançável e plena, só que dessa vez ela leva isso às últimas consequências, uma loucura. No Conto Amor, que é o meu preferido, por isso eu escolhi para ler, eu não poderia seguir a plenitude de novo, não fosse a lembrança dos filhos pelos quais ela se tornara culpada. Nesses contos há sempre um momento da epifania, que é despertado por alguma coisa externa em que essas mulheres entram em contato com sua verdadeira natureza. No Conto Amor é o cego, vocês vão ver daqui a pouco. Mas a maioria não tem coragem e retorna à vida anterior, mesmo que isso lhes custe a felicidade. Eu acredito que Clarice conseguiu escapar desse ciclo. E a sua maneira, ela realizou o que quis nessa vida, o que veio fazer essa existência. Escrever. E por escrever, a partir do mais profundo e verdadeiro de sua alma, ela sempre tocou e tocará verdadeiro e profundamente os leitores que se permitem entrar em contato com o lado selvagem da vida a partir do coração. Que ela dá aos leitores vem de sua própria solidão. O Humanas
só. Amor será dar de presente um ao outro a própria solidão, pois é a coisa mais íntima e última que se pode dar de si. Ela provoca, para depois deixar claro que o objetivo mais íntimo e verdadeiro de uma vida sempre será o amor. Há 3 coisas para as quais nasci, para as quais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até perdão por mim, para mim mesma com o que sobra. As 3 coisas são tão importantes para mim que minha vida é curta para tanto. Tenho pressa, tenho urge. Não posso perder 1 minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém está perdido. Se der amor e às vezes receber amor em troca.